diversos temas, e isso, de alguma maneira, né, precisa estar dentro do nosso foco, a nossa prioridade de discussão, para que os colegas não só possam atuar tecnicamente da melhor maneira possível, mas se sintam bem em termos, né, de rigidez mental para o desenvolvimento das suas atribuições. Esse acompanhamento é muito importante, até porque nós, infelizmente, tivemos, né, inúmeros casos, né, inclusive de suicídios, né, em algumas procuradorias, o que acende um grande alerta sobre a necessidade de nós repensarmos, né, a nossa atuação também sob essa ótica importante. Algumas procuradorias, inclusive, têm estruturados setores específicos, né, com acompanhamento psicológico, médico, que é indispensável, né, é o caso de muitas das procuradorias, inclusive aqui em Alagoas, a doutora Sânia conseguiu, né, este ano, estruturar o nosso setor, né, de apoio psicológico e médico, fez, né, está fazendo muita diferença já. Né, agradeço a participação de todos vocês, não vou me alongar, e também gostaria aqui de destacar o apoio da Procuradoria-Geral do Estado do Mato Grosso do Sul, na pessoa da Procuradora-Geral, doutora Ana Carolina Ari Garcia, que é uma grande amiga, né, e que tem também feito um trabalho de excelência à frente da PGE do Mato Grosso do Sul. Nós agradecemos mais uma vez a acolhida, doutora Ana, e aqui cumprimento meus queridos amigos, também Zizi, que está por aqui, Juliana, Marcelo, enfim, todos que vão abrilhantar este evento que envolve uma conversa sobre saúde mental. Muito obrigado a todos e eu passo a palavra para a nossa Procuradora-Geral do Estado, doutora Ana Carolina. Muito obrigado. Bom dia, professor Luiz Vale, uma alegria revê-lo, ainda que virtualmente. Quero parabenizar o trabalho do FONASSE, de perto, pela copresidência aí, como você bem disse, tão carinhosamente, a doutora Ludmila sempre me pautando e a gente podendo usufruir, desfrutar aí desses avanços desse trabalho do FONASSE. E hoje falar de saúde mental é um tema extremamente caro para a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul, tanto que ela vai trazer aí as nossas práticas, as nossas experiências. Quero dar as boas-vindas aí ao doutor Marcelo, Juliana, Zizi e a Ludmila, esse trio aí de procuradoras à frente dessa temática, que vão compartilhar as experiências, e para quem está na direção, na gestão, o quão é importante um ambiente, o quão é necessário de lucidez, de sanidade, de bem-estar dos nossos procuradores e servidores. Então, bom evento a todos, contem muito comigo pessoalmente, com toda a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul. Um abraço. Muitíssimo bom dia a todos. Nós estamos aqui nesse primeiro evento do Fórum Nacional do Centro de Estudos de Escola das PGEs. Super felizes por inaugurar um ano de uma maneira inédita, falando sobre gente no centro. E é bom demais a gente ter aqui nosso presidente, Luiz. Muito bom te ouvir, Luiz. Muito bom ver essa sua preocupação, ver você engajado para além do direito, como você mesmo fala. Muito bom, doutora Ana Carolina, ter a senhora aqui abrindo aqui o nosso evento. A gente fica muito grato por esse prestígio. E, assim, eu tenho muita alegria de estar nesse ambiente, esse ambiente que é nosso. Eu sou Zizi Martins, da PGE Bahia, né? A PGE Bahia, que há anos tem ações nessa área de bem-estar, saúde mental e bem-estar. Mas aqui a gente hoje vai ouvir, né, as procuradorias que têm ações estruturadas e profissionais que são dedicados ao tema, procuradores que deixaram um pouco do que é o direito, o dia a dia, o estrito senso, o finalístico, para se dedicar também de forma profissional à gestão, e também um profissional da área, um psicólogo que é lotado numa PGE. Então, aqui esse dia é um dia muito especial para nós, que somos do ecossistema da gestão nas procuradorias, e assim, é um dia de celebrar, de abrir um espumante, de se alegrar muito por esse momento. Então, assim, só como introdução rápida, eu queria lembrar para a gente que assim, o mundo da gestão, o mundo do management, sempre fala de alguns acrônimos, tipo VUCA, BANI, né, para definir esse mundo que a gente está vivendo. E é um mundo completamente esfacelado em vários tipos de problemáticas muito complexas. Então, depois desse movimento todo e essa mudança que veio com a era do conhecimento, com tudo virou tecnologia, tudo agora é inovação. Tem até um texto bíblico que fala sobre isso. Lá o profeta Daniel diz que a ciência ia se multiplicar. Depois que a ciência se multiplica de um jeito,
o ser humano, no meio disso tudo, ele fica um tanto perdido, ele não sabe mais significar os seus relacionamentos, ele se vê como alguém que ele é tripartite, ele não é só corpo, né? A gente sempre observou que, por exemplo, as questões da gente em organização passavam por situações de saúde do corpo, né? Então, a gente sempre observou que as pessoas se licenciavam por questões de doenças e tudo, doenças físicas, doenças do corpo. E agora a gente vê se multiplicar em outros tipos de doenças, mas também a ciência se multiplica no sentido de decodificar essas doenças e trazer para elas soluções. Então, a gente está nesse tempo. E nesse contexto, somado a isso, nos órgãos de advocacia pública, a gente encontra uma mudança que aconteceu depois da Constituição de 88. Então, eu mesmo que já sou uma veterana, vou fazer 27 anos de procuradoria esse ano, eu observei a mudança, o que aconteceu. A gente estava numa procuradoria artesanal, em que todo mundo queria lidar com processos no contencioso, porque eram processos que a gente tinha aquele cuidado de lidar um por um, porque eram processos únicos. Hoje a gente fala em demanda de massa, hoje a gente fala da necessidade da inteligência artificial para lidar com a demanda de massa. Hoje a gente vê o crescimento das angústias, das dores existenciais, tudo isso acontecendo dentro dos órgãos de advocacia pública, porque, para além desse mundo que a gente vive, muito conturbado, com muita dificuldade, que está definido nos acrônimos VUCA e BANI, a gente tem também uma realidade organizacional bastante difícil, bastante diversa. Então, e esse homem, que é o servidor, que é o corpo funcional da Procuradoria-Geral do Estado, das advocacias públicas, como é que ele se vê nesse ambiente? Como é que ele tem que ser cuidado nesse ambiente? Que tipo de ações podem ser desenvolvidas para que esse homem, essa pessoa, essa mulher, esse jovem, né, como é que ele pode performar melhor e ser tratado como pessoa no âmbito dessa organização? Então, é disso que a gente está falando quando a gente está falando desse evento. E eu queria abrir esse evento com alguém que conhece esse tema e enfrenta esse tema no dia a dia já há algum tempo. É uma procuradora que eu acho que é diferenciada, não é porque minha irmã é amiga irmã, mas ela é diferenciada na maneira que ela encara as pessoas. Né? Ela se profissionalizou para lidar com esse tema, ela fez uma especialização em liderança e gestão pública, ela é uma que a gente chama de líder MLG, nós duas líder MLG, que é porque a gente passou por essa especialização do Centro de Liderança Pública. E Juliana tem um trabalho que é muito singular, que eu admiro demais, né? Que toda vez que eu chego na PGR do Rio, eu me emociono, porque o que ela faz com o coração e com profissionalismo é algo que precisa ser mostrado para todas as PGRs. Então, eu, com a palavra, Juliana Capella, procuradora do Estado do Rio de Janeiro, e que tem muito aqui a acrescentar à nossa conversa de hoje. Zizi, obrigada. Bom, Zizi exagerou. Aí agora como é que eu me recomponho e começo a falar? Não sei. Brinco sempre que ela gosta de me dar o microfone, eu gosto de fugir do microfone. Eu gosto de ficar trabalhando lá sem ninguém me ver. Mas Zizi insiste em me dar um microfone. Mas eu queria primeiro agradecer ao FONASSE, na pessoa do Luiz, agradecer a doutora Ana Carolina, da PGE do Mato Grosso do Sul. Falar de gestão de pessoas, para mim, me encanta. Como a Zizi falou, eu acho que eu deixei o direito, porque fui convencida de que só melhorando, azeitando a engrenagem da atividade meio, a gente consegue impactar a atividade do procurador lá na ponta. E ontem falávamos, quando testávamos a transmissão, eu falei disso com a Ludmila, assim, as procuradorias têm toda essa hierarquia, esse formalismo, mas a gente precisa, e Luiz, não me mate se eu falar isso, se os procuradores quiserem nos matar, se a procuradoria precisa ter menos o foco nos procuradores e mais os focos nos servidores. Em que medida? Eles tocam, eles são o maior volume do nosso dia a dia, do que acontece ali. E se a gente não cuidar dessa engrenagem, a gente não consegue protocolar a nossa petição no final do dia, as nossas petições. E na PGE do Rio, isso foi ficando muito evidente. Eu separei uma apresentaçãozinha para vocês. Já está lá.
de como a gente fez essa jornada. Eu estou na gestão da casa há 7 anos, sou assistente da Secretaria de Gestão, e a gente fala muito, né, do planejamento estratégico, do que a gente espera de uma PGE, e um incômodo que eu tenho e vejo é que as pessoas sempre falam planejamento estratégico demanda muito trabalho, muita reunião, e a gente não vê nada na prática. E aí eu falei, cara, tem que ter uma solução. Pode passar, Cássia, por favor. Tem que ter uma solução. A gente tem que ter algo que as pessoas sintam um impacto diretamente. Então, eu vou apresentar para vocês o que a gente chamou na PGE da jornada de pertencimento da Serafina. Vocês vão conhecer a Serafina, vão ver quem ela é, quais as suas dores e como a gente atuou de 2019 para cá para tentar resgatá-la. Mas por que pensar em qualidade de vida no trabalho? Porque quando nós trabalhamos nos sentindo orgulhosos, satisfeitos, motivados, engajados, entendendo para que a nossa atividade, o que meu trabalho impacta naquela organização que é enorme, a gente vai aumentar a produtividade, vai ter melhora na entrega do produto final, os resultados serão melhores. Então, como a Zizi falou, não tem mais como a gente tentar estancar os aspectos de cada área da nossa vida. Nós somos um ser único. E o que a gente passa em casa reflete no trabalho. Como eu estou no meu interior, vai refletir em casa, vai refletir no trabalho. Então, precisávamos parar... Pode passar, Cássia, por favor. Precisávamos parar e pensar em como alcançar essas pessoas. Então, essa era uma inquietação minha. Ali, em 2019, nós começamos a perceber na PGI Nova, que é a nossa área de gestão e inovação, que nós precisávamos ouvir os servidores da diretoria de gestão, que é o coração da casa, e que é o trabalho mais transparente, né? Porque se tudo corre bem, ninguém lembra que toda a área de gestão funciona. Se corre mal, como ontem, quando eu estava lá e meu ar-condicionado parou, o mundo cai, e cadê o contrato? Cadê quem fiscaliza esse contrato? E pronto. Então, assim, a verdade é que a diretoria de gestão só aparece quando dá problema. Porque quando está tudo funcionando, não fez mais que a sua obrigação. E a gente começou a perceber a necessidade de ouvir as pessoas e entender, naquele universo da diretoria de gestão, o que a gente identificava de problema e que soluções que nós íamos desenhar. Isso usando a metodologia de Design Thinking. Então, um erro que eu vi esses 7 anos e vejo se repetir é que a gente presume que a gente sabe qual é o problema e nós presumimos qual a solução que nós queremos para aquele problema e apresentamos o embrulho pronto. Toma aqui, implanta. Além dos questionamentos depois do acompanhamento da implantação, que normalmente a gente também não faz, né? Vamos combinar. Mas essa parte prévia de entender o problema passa por ouvir o usuário, entender a experiência daquelas pessoas, entender qual é a visão. E como na diretoria de gestão nós tínhamos setores diferentes, tinha sempre aquela história, aquela área de lá me manda o processo já todo torto, só para pagar. Se eles fizessem tal coisa, não chegava assim para mim. Então, quando a gente sentou e ouviu todo mundo, através de oficinas direcionadas, eles apresentaram 25 problemas que passavam pelos filtros de viabilidade e apresentaram as soluções. Então, guarda isso. Então, a gente está ali em 2019, final de 2019. Então, a gente tinha esse mapeamento na diretoria de gestão. Quando a gente monta a nuvem das palavras que mais vinham, era estressado, desmotivado, ansioso. Pode passar. Aí, nós fizemos uma pesquisa de clima organizacional. Aí começou a pandemia. Nessa pesquisa de clima, que a casa respondeu em peso, as pessoas se percebiam ansiosas, estressadas. Nesse contexto, com aquela resposta,
eu ainda tinha um acompanhamento dos boletins de inspeção médica na Procuradoria do Estado, e através das CIDs a gente conseguia ver que as questões emocionais estavam aumentando e levando a mais afastamentos. Então, esse trabalho eu fiz no âmbito da gerência de recursos humanos. Então, a gente tinha ali um barril de pólvora que precisava ser enfrentado. Naquele período, Zizi participou muito com a gente. Alguns servidores me procuraram e falaram: Juliana, a gente tem que fazer alguma coisa. E com todos os problemas do órgão público, a gente não tinha... Peraí, deixa eu parar o tempo aqui, que eu me enrolei. A gente não tinha pessoal, cada um estava na sua área de atuação. Falei, vem cá, vocês querem ser voluntários e tentar me ajudar? Vamos. Então, nós tivemos ajuda de pessoas de outros órgãos, da ANAC, pessoas da Rede Conexão, que foram direcionando a gente em oficinas. A pandemia veio e a gente continuou fazendo online. A ideia era que a gente, usando essas informações que a gente já tinha, a gente conseguisse desenhar a nossa persona, quais são, nas oficinas, uma oficina de emoções, quais são as dores, quais são as necessidades dela, pensando num todo, e não mais só na diretoria de gestão. E aí nasce a Serafina. E a Serafina nasce assim, ó: não enxergo o meu impacto na minha organização, não me sinto valorizada, sem realização pessoal, clima ruim, sem reconhecimento, as pessoas passam por mim e não falam. E isso aqui nós temos procuradores e servidores sendo ouvidos. Então, não é que a ideia foi juntar mesmo, para tratar a procuradoria como um todo. E as frases, as palavras continuavam se repetindo. Pode passar. Lá está o resultado da pesquisa, ó, que a gente fez, aí no slide. Depois a gente conseguiu passar a fazer de forma rotineira essa pesquisa diagnóstica para acompanhar a evolução, e conseguimos fazer novos desenhos de persona para ver, na posse dos novos servidores, a gente fez para ver como essas pessoas estavam entrando. Pode passar. E aí a gente vem e fala, bom, a Serafina está doente, esse grupo, né? Serafina está doente, como que a gente socorre? Dali saíram 4 sugestões de atuação. A trilha de cursos e treinamentos, que saísse só do direito, então que trouxesse temas para além do direito. Um órgão para mediar conflitos internos, que esse a gente criou e foi para dentro da nossa PG19, que é a área de autocomposição e mediação. O programa de cross-training, que a gente gosta de chamar que é a grama do vizinho, exatamente para o desenvolvimento de empatia e conhecimento, ou seja, os servidores que queiram participar do cross-training vão poder, durante o dado período da sua jornada, ir a outro setor, conhecer o outro setor, ver a realidade do outro setor. Com isso, a nossa ideia era diminuir aquela reclamação de que o dele trabalha menos e o eu que sou sobrecarregado. O programa de metas e distintivos, esse a gente ainda não conseguiu tirar do papel, e o programa de saúde ocupacional. Pode passar. E aí, na priorização de o que a gente vai tirar primeiro do papel, nós desenhamos o laboratório da qualidade de vida. E aí mudou o procurador-geral. E a gente ficou com tudo pronto, sem naquela, vai para o lixo ou não vai para o lixo. E quando o Bruno do B assumiu, eu falei, lá vou eu. Fui eu com toda minha listinha de pedidos e falei, olha, tá pronto. Você quer conhecer? E pasmem, o Bruno entrou com isso aqui pronto na cabeça dele também. Eu tô preocupado. Quando eu mostrei a pesquisa, ele falou, eu estou preocupado com as pessoas, a gente tem que fazer algo rápido. Pode me usar, o que você precisa de mim? Então, assim, foi a carta branca. E por que eu estou falando isso? Porque tem situações nas procuradorias que só vão avançar se a gente tiver o envolvimento da alta gestão. Até esse momento, a gente ainda ouvia pelo corredor. A Juliana ainda precisa de um acervo, porque a Juliana não tem mais o que fazer de ficar inventando, de falar de mindfulness, de falar de temas que não dizem respeito ao direito. E aí, quando a alta gestão compra a ideia,
a coisa deslancha. Então, como começa o Laboratório da Qualidade de Vida? A gente monta a curadoria de conteúdos que vão, sim, de temas de saúde emocional, saúde mental, a arte. Dentro disso, passando por várias áreas do conhecimento. Dentro da própria PGE. Então, por exemplo, nós tínhamos um servidor que é barista. Você quer escrever para a gente sobre a sua atuação como barista? Uma outra servidora que é sommelier. Você quer escrever sobre... Então, nós criamos um Instagram fechado para promover a troca e nos conhecer. Então, nas curadorias, quem tomava... Todo mundo pode ser voluntário na PGE, escrever passa pelo filtro de quem cuida daquela curadoria e a gente posta. Então, o objetivo era que as pessoas percebessem que a gente tinha mão de obra ali dentro mesmo, para sair do direito. E fazer as pessoas refletirem. Então, pode passar o slide. Com isso, eu falei ontem também com a Ludmila, foi o período mais pedinte meu, porque eu ligava para as pessoas e falava, olha, eu vi seu Instagram, você fala sobre tal coisa, você pode dar uma palestra para a gente? A gente tem esse trabalho, mas a gente não tem como pagar. E isso se repetiu com várias pessoas, e vários profissionais vieram falar para a gente de graça. Então, a Renata Bidoni, por exemplo, foi a primeira que falou assim, faço sobre comunicação não violenta. Ela tinha curso online, mas não. Ela veio, se dedicou algumas horas com a gente, fizemos reuniões pelo Zoom. Depois, primeiro curso de comunicação não violenta que eu pedi na PGE, eu tomei toco, porque falaram, né, como vai contratar isso? E aí, o primeiro, depois de eu fazer 1000 justificativas, a gente conseguiu trazer a Renata de forma paga, fazendo o curso dela, abrindo para toda a casa. A Renata Capucci veio falar para a gente num Dia da Mulher, de graça. Então, assim, conseguimos indo lá, batendo nas portas e mostrando a importância desse trabalho. E era o quê? Botar as pessoas para refletir. Só que eu também não podia botar as pessoas para refletir e não cuidar dos tilts que poderiam vir desse incentivo. Pode passar. E aí a PGE da Bahia foi fundamental, porque eles tinham um estudo de contratação do SESI para fazer a parte do atendimento. Então, a partir desse estudo deles, nós seguimos esse caminho e conseguimos fazer uma contratação para apoio nutricional, psicológico e de atividade física. O de atividade física por meio de uma plataforma, o nutricional por consultas online e o psicológico também por consultas online. De cara, o psicológico lotou, passado o susto, né? Também é preciso dizer isso. Eu precisei lá dar as caras e falar, olha, eu não vou saber quem está se tratando, eu não vou saber, é sigiloso, tem sigilo profissional, isso aqui não é a Juliana no RH querendo saber do que está acontecendo com a sua vida. Não. Isso aqui é para o cuidado. Levou um tempo para as pessoas entenderem que a oferta era de cuidado, sem nada em troca. Depois que as pessoas entenderam, isso deslanchou os atendimentos psicológicos. A nutrição também evoluiu. A atividade física, eu preciso dizer que as pessoas correram um pouco. Talvez o formato não tenha dado o devido engajamento e não teve a adesão que a gente esperava. Pode passar, por favor. Só que o atendimento psicológico explodiu e a gente não conseguia, algumas pessoas tinham a dificuldade de aderir à forma online. Acrescente a isso o fato de que, de forma muito triste, a gente começou a... Eu acho que também pela credibilidade do trabalho que estava sendo feito, as pessoas começaram a trazer emergências. E a gente precisou socorrer pessoas. Então, como era feita lá no início do Lab, a curadoria da parte psicológica. A gente tinha um termo de cooperação com a Secretaria de Saúde e eles nos forneceram uma psicóloga em parte do tempo dela. E a doutora Daniele começou a ser a referência, junto com o doutor André, que é médico, mas é clínico, das coisas que começaram a chegar. A gente falou, bom, não é suficiente, a gente tem que caminhar e estruturar um núcleo de saúde mental, com psicólogo e com psiquiatra.
O tempo da doutora Daniele não era mais suficiente, a gente conseguiu fazer uma nomeação dela como extra-quadro para ela permanecer integral com a gente. E trabalhar sessões no Estado, porque não, né, concurso, não tem concurso para essa área, para dentro da PGE. Então, fizemos sessões e estruturamos no ZAM. E aí está os atendimentos. Ó. Vocês podem ver que estamos em simultâneo o contrato do SESI. A ideia é descontinuá-lo quando isso aqui estiver funcionando bem. Agora nós estamos trazendo, dentro do termo de cooperação com a SES, uma nutricionista e uma fisioterapeuta. Quando isso estiver funcionando bem, a gente consegue desmamar do contrato do SESI e seguir com tudo feito de forma interna. Aí vocês podem me perguntar, mas pode passar, por favor. Mas é só saúde mental? Não. Pode passar? A gente começa a perceber, então, que precisa ir além. E para trabalhar o pertencimento das pessoas, o procurador-geral vem e começa a estimular o desenvolvimento das comissões. Então, ele de cara cria a Comissão da Igualdade de Gênero e a Comissão do Combate ao Racismo. Da igualdade de gênero, o que me salta aos olhos, e dentro dessa ideia de melhoria de clima, a gente conseguiu construir uma sala de amamentação. E isso era uma reclamação recorrente, principalmente de terceirizados, de estagiários, de quem não tem a licença que nós conseguimos ter como servidores. E a fala era, eu tenho que tirar o leite no banheiro, eu não tenho onde armazenar o leite. E aí a gente conseguiu construir e estruturar a sala de amamentação. Pode passar? Na Comissão de Combate ao Racismo, a gente conseguiu evoluir dentro de um projeto social que nós tínhamos, que era o País PGE, para que se trata de um treinamento, né? Ela acaba que eles têm capacitação, como se fosse um cursinho para concurso, muito leigamente explicando, e a gente conseguiu passar a pagar bolsa para esses alunos, para eles conseguirem estudar com a gente. Pode passar? Esse aqui também foi bem legal. A gente começou a perceber que vários dos clientes que chegavam na doutora Daniele vinham dos nossos terceirizados, as demandas. E aí fiquei eu numa situação difícil. Ela queria cuidar e eu, caramba, mas são terceirizados, é contrato, eu não posso usar o horário de trabalho deles. Como que eu vou fazer? Então, a gente estruturou de forma que fosse o serviço social. E aí a gente já consegue atender os nossos terceirizados no núcleo, fora do horário do expediente, mas essa ideia veio do procurador-geral, na época, que falou, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um café da manhã no Dia da Mulher, mas nós vamos servi-las. Então, nós juntamos as copeiras, as mulheres terceirizadas, o pessoal da faxina, da segurança, e nós servimos o café da manhã. E pode parecer muito bobo, mas elas ficaram tão emocionadas, e a gente conseguiu fazer isso no ano passado, que é algo tão simples que a gente pode repetir e é fácil multiplicar pelas procuradorias. Próximo. Pode passar? Atuamos também de forma a fazer o reconhecimento de servidores que merecem, que carregam o piano. A gente está em um deles aqui com a gente, que é o Sandro. Foi um dos primeiros que a gente tirou do papel esse desejo de falar, olha, com publicidade, sabe? Essa pessoa aqui carrega o piano com a gente. As medalhas de mérito que a gente entrega todo ano, contemplando servidores e procuradores, e o ato de aposentadoria, que as pessoas tinham, né, essa sensação de, me aposentei e acabou. Então, assim, pós a publicação do ato, eles recebem os procuradores, por exemplo, recebem essa caixinha que dá para ver aí, com uma plaquinha que fica na porta da sala, embrulhada para presente, e a gente abre uma reunião numa sala nossa, que é onde funciona o conselho, para que os colegas venham e falem dessa pessoa. E aí é uma choração, é um horror, a gente desidrata.
E quando a gente teve a primeira aposentadoria de um primeiro servidor, conseguimos fazer. A gente já teve 2 aposentadorias de servidor. Então, a ideia é que isso siga, porque fica na memória, né? Próximo. Outra reclamação que a gente percebia era que nos eventos a palavra, em regra, quem mediava eram procuradores, e a gente passou a tomar um cuidado de que, principalmente no Quintas do Carmo, que é um evento mais descontraído, mas sem prejuízo dele ser só nele, ofertar a mediação, a voz aos servidores. Então, a gente passou a ter servidores à frente desses eventos. E é lindo de ver também servidores que estão ali há muitos anos, super queridos. A gente ouve, hoje tem o Quintas do Carmo, quem vai mediar é a Letícia. Todo mundo correndo para o Convento do Carmo, porque queria ver a Letícia à frente desse evento que eu estou contando. E aí fizemos, pode passar, um novo levantamento da Serafina. Perdão, eu esqueci do servidor parceiro. Dentro do Lab e com apoio da Gerência de Recursos Humanos, nós começamos a estimular campanhas. Então, pode ir passando. A gente fez a campanha de doação de sangue, nós fizemos a campanha de doação de cabelo, a campanha de doação para Petrópolis, na desgraça das chuvas, e todo mundo atuando de forma voluntária. E aí a gente vai e refaz a Serafina, e vem o resultado da Serafina. Pode passar. A Serafina agora se sente pertencente, se sente acolhida, se sente ouvida, se sente, vai feliz para o trabalho. É difícil? A gente toma uma pedrada? Toma. Mas o resultado está aí. Quando você tem essa resposta, você vê que o trabalho foi desenvolvido e que o resultado está entregue. Tem muito a ser feito? Tem também. Continuo lá pedindo mais voluntários, porque como todo trabalho voluntário, em algum momento começa a diminuir a participação, e aí eu venho de novo, peço a participação. Pode passar. Então é isso, gente. Peço perdão pela informalidade. Era muita informação que eu queria mostrar para vocês, porque é com muito orgulho mesmo que a gente tocou essa realidade na PGE. E passo a palavra, Zi, devolvo para você. E ficamos à disposição para quem quiser se inspirar, quem quiser ouvir um pouco mais, a gente pode ceder material, estamos totalmente à disposição. Obrigada, Ju, muito bom te ouvir. E assim, e as pessoas saberem que isso que é muito mais na prática do que o que você aqui apresentou, né? Então, quem está lá dentro e pode assim ter o privilégio, né, de visitar esses setores, ouvir essas pessoas, sabem do impacto do que esse trabalho está gerando dentro daquela comunidade, dentro da comunidade da PGE Rio de Janeiro. Então, muito obrigada pela sua apresentação, riquíssima. Então, vocês já viram todos aqui que eu não exagerei, né? Então, agora eu queria passar a palavra para a Ludmila Russi, que é uma colega também diferenciada, que tem esse coração gente, né? Que pensa em gente, que está gente no centro. Lud, além de procuradora do Estado do Mato Grosso do Sul, é vice-presidente do FONASSE, e também ela é especialista na área de gestão de pessoas, ou seja, alguém que se profissionalizou na área para fazer diferença. Então, ela vai falar sobre o que está acontecendo aí na PGE Mato Grosso do Sul e que pode inspirar toda a advocacia pública estadual. Com a palavra, você, minha querida DJ Lud. Muito obrigada, Zizi. Muito obrigada de novo, Marcelo, Juliana, por terem aceito o convite para participar desse evento. A gente já tinha a ideia de fazer isso pelo FONASSE, eu, Luiz, Zizi, desde o ano passado. Queríamos ter feito em setembro, em prol do Setembro Amarelo, mas achamos melhor postergar um pouco, trazer isso em janeiro, não só pela campanha oficial do Janeiro Branco, mas principalmente também porque a gente gostaria de mostrar como as procuradorias estaduais, como o serviço público pode introduzir iniciativas voltadas à saúde mental. Cássia, pode colocar minha apresentação, por gentileza? Bom,
Eu sou diretora da Escola Superior da Advocacia Pública aqui da PGE de Mato Grosso do Sul. E desde o ano passado, nós construímos um projeto que se chama Em Trilhas Eu Me Encontro. Eu estou encantada pela Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro e tenho certeza que vou me encantar pela do Rio Grande do Sul. E enquanto você apresentava, eu ficava pensando, nós podemos trazer isso para a nossa realidade, é possível. E eu também, Juliana, eu acho que eu estou para lançar um livro, A Arte de Pedir, porque a gente, nessa área, a gente precisa ser muito criativo para fazer conexões com as pessoas, para que elas abracem a ideia e cedam seu tempo, seus talentos, porque o resultado é maravilhoso. Eu sou apaixonada por pessoas. Então, pode começar a apresentação, Cássia. E como é que surge? Eu vou falar um pouco do Trilhas e um pouco também sobre outras iniciativas que a gente tem aqui na PGE Mato Grosso do Sul. Para começar, eu só queria contextualizar uma situação. Hoje o termo saúde mental, ele está muito em moda, todo mundo, o tempo inteiro é influenciado por matérias, por notícias, mas ao mesmo tempo esse termo, ele também carrega um estigma muito grande. As pessoas se confundem muito em tratar saúde mental como se fosse algo relacionado a transtorno mental. E por mais que a gente saiba que é necessário autocuidado, que eu preciso estar bem comigo, muitas vezes falar desse assunto é quase como se fosse um tabu, porque significa que eu estou desalinhado, desequilibrado numa sociedade que prega o êxito, o resultado, a superação, é o hashtag gratidão, é o hashtag felicidade, positividade sempre, trabalha enquanto os outros dormem. Nós somos o tempo todo bombardeado por esse tipo de informação, de grau de exigência. E é como se a gente não tivesse espaço para tratar também aquilo que nos incomoda. Então, para descaracterizar de vez eventual confusão que ainda as pessoas possam ter, saúde mental é definida pela Organização Mundial de Saúde como um estado de bem-estar, onde o indivíduo ele é capaz de, utilizando as suas próprias habilidades, as suas próprias ferramentas internas, se recuperar desse estresse rotineiro e contribuir com a sua comunidade. Então, isso inclui um bem-estar emocional, psicológico, social. Na PGE, e para todos nós ainda temos uma vivência muito recente do que foi a pandemia, que foi algo sem proporções para a nossa geração. A forma como nós tivemos que lidar com tudo que aconteceu nos últimos 3 anos, nós ainda estamos vivenciando o reflexo disso. Dados da Organização Mundial de Saúde, que em junho de 2022 trouxe um informe mundial de saúde mental, que é baseado em dados públicos, tá? Aquilo que a gente tem de concreto, fora o que não está sendo visto, porque a gente sabe do estigma que é buscar ajuda quando envolve esse tema. Mas a Organização Mundial de Saúde detectou um aumento de 25% dos casos de depressão e ansiedade no primeiro ano de pandemia. O suicídio ele foi responsável por mais de 1 em cada 100 mortes e 58% dos suicídios ocorreram antes dos 50 anos de idade. A gente está falando de pessoas muito jovens. E pessoas com condições graves de saúde mental, elas morrem em média de 10 a 20 anos mais cedo do que a população em geral, principalmente em razão de doenças físicas evitáveis. Aí eu te pergunto, o que a instituição que você trabalha tem a ver com tudo isso? Na minha opinião, tudo. Tudo. Porque se eu penso uma instituição como um organismo vivo, em que seus departamentos são partes de um corpo, e para que eles funcionem, eu posso ter o melhor processo mapeado, eu posso ter o melhor plano de carreira, eu posso ter a melhor tecnologia empregada. É o coração propulsor de uma instituição de trabalho são as pessoas. As pessoas executam atividades. Então, se as pessoas não estiverem bem, e porque a saúde mental envolve vários fatores, ela envolve o ambiente, ela envolve o estado emocional, social, todo esse entorno deve ser computado. Então, a instituição que não olha para as suas pessoas integrantes, fatalmente, por mais que ela tenha o melhor desenvolvimento em outras áreas,
ela vai, em algum momento, sofrer com a queda, porque a gente vive uma sociedade muito exigente. E as pessoas, elas estão no momento que, às vezes, elas não acompanham emocionalmente o mesmo passo do que está sendo exigido no ambiente de trabalho. Pode passar, Cássia. Então, na Procuradoria-Geral do Estado, o gatilho para as nossas primeiras ações foi a partir da pandemia, quando a gente verificou um aumento também nas licenças, nos afastamentos, e dentro da nossa realidade, nós somos uma instituição menor, nós somos 104 procuradores e um quadro de servidores terceirizados que, somados, procuradores e servidores, não ultrapassa a soma de 420 pessoas, 450 no máximo. Temos várias unidades em secretarias e eu me peguei pensando junto com a Marli, que é a nossa gestora de recursos humanos, que também fez pós-gestão de pessoas comigo, proporcionada pela Fundação Escola de Governo, que tem trabalhado nessa questão de fomentar e capacitar os servidores. A gente imaginou um projeto onde as pessoas pudessem, dentro da PGE, ter um momento, ter um espaço onde elas pudessem conversar, ser ouvidas, e essa parte psicológica ser olhada para a parte da saúde mental. Então, qual foi o formato que a gente pensou? Nós buscamos uma universidade pública, uma universidade particular aqui, a Universidade Católica Dom Bosco, que é uma universidade muito antiga. Buscamos, em especial, o curso de psicologia, a coordenação da disciplina de estágio obrigatório. Então, nós propusemos para eles o projeto Em Trilhas Eu Me Encontro, que seria a formação de grupos terapêuticos, e esses estagiários que estão matriculados na disciplina de estágio obrigatório do curso de graduação de psicologia, um grupo iria desenvolver o projeto em loco na PGE. Então, nós fizemos um acordo de cooperação regido pela lei do marco regulatório das organizações da sociedade civil, sem custo. Porque mesmo o seguro contra acidentes pessoais, ele era arcado pela universidade, já que se tratavam de acadêmicos matriculados na disciplina do estágio curricular obrigatório. Então, a ideia era promover a saúde psíquica dos procuradores, dos servidores, prevenir o adoecimento psíquico no ambiente de trabalho, sensibilizar os servidores sobre a importância da saúde psicológica, melhorar o clima organizacional e construir uma interação entre procuradores e servidores. Nós construímos um plano de trabalho com metas, com etapas, e a primeira etapa foi receber esses estagiários que fizeram um levantamento do diagnóstico. Foram ouvidos, os servidores foram ouvidos por meio de um formulário no Google Forms, respeitada a LGPD, também foram ouvidos servidores em entrevistas presenciais, garantindo o sigilo, o anonimato. E com base no resultado desse levantamento, nós tínhamos um quadro onde a gente sinalizava que, embora as pessoas gostassem de trabalhar na PGE, todo o entorno, os problemas familiares, os problemas fora do ambiente de trabalho, ou mesmo dificuldades de comunicação dentro do ambiente do trabalho, eles atrapalhavam muito o rendimento, o dia a dia. Aqui a PGE do Mato Grosso do Sul, ela tem uma particularidade. Ela fica num centro administrativo que é chamado Parque dos Poderes, que é bastante distante do centro. É um lugar lindo, é uma reserva natural. Nós recebemos a visita diária de coatis, mutuns, é muito comum, inclusive cobras também, já se viu também tamanduá-bandeira, é um ambiente muito bonito, só que ele é afastado. E a maior parte dos servidores que trabalha em várias secretarias e outras instituições que estão no Parque dos Poderes, eles têm que ficar o dia inteiro ali, inclusive realizar as suas refeições ali, os intervalos ali. Então, você imagina, são pessoas que estão mais de 10 horas num único ambiente, né? Então, isso foi algo que nos fez pensar assim, de que maneira isso impacta a vida, né, de cada pessoa ali dentro? Eu não sei como a pessoa está vindo trabalhar, não faço ideia, eu não sei como ela está. Muitas pessoas não se conheciam. Pode passar, Cássia. Então, uma vez realizado o diagnóstico,
nós construímos, junto com a UCDB, 3 trilhas de autoconhecimento. A primeira trilha, saúde mental, a segunda comunicação interpessoal e a terceira, autorrealização. O nome do nosso programa, eu acho ele lindo, porque ele chama Em Trilhas Eu Me Encontro, porque nós compreendemos a vida como uma jornada. E enquanto eu estou caminhando, eu me encontro comigo e me encontro com as outras pessoas. Então, como é esse encontro? Então, essas trilhas, elas eram rodas de conversa, grupos terapêuticos. Cada trilha tinha 4 encontros, todos autônomos. A ideia não era obrigar que ninguém participasse, mas que as pessoas tivessem vontade de estar ali, de estar presentes. Então, os acadêmicos conduziam dinâmicas, bate-papos, atividades lúdicas. Inicialmente, nós pensamos com a possibilidade de 2 encontros, cada aula sendo em 2 momentos, né? Cada grupo, de manhã e de tarde. Então, quem não pudesse ir de manhã poderia ir à tarde. E a ideia era que as pessoas pudessem escolher o momento de ir, mas ao mesmo tempo que pudessem fazer essa caminhada toda. A terceira trilha, para mim, é a cereja do bolo, é a autorrealização. Foi o momento que os participantes puderam relembrar que sonhos eu tenho, que planos eu tenho para mim, o que eu deixei de fazer. E, por meio de atividades, construir até um plano de ação para executar isso. E o mais interessante é que eu fiquei muito feliz, e nos resultados a gente vai falar isso, a quantidade de pessoas que passou a se conhecer, de setores diferentes. A gente não sabia, mas, por exemplo, tem pessoas aqui dentro da PGE que você olha, ela não tem o estereótipo de quem é gamer. Mas a gente tem uma servidora que é gamer, que aprendeu a jogar porque ela precisava auxiliar o filho quando ele ganhou um videogame. E ela tem a cadeira gamer, e você olha para ela, você fala, eu não imaginava que ela se interessasse por isso. Nós temos vários outros colegas, procuradores servidores, com hobbies, com atividades que eles executam, que a gente tem que se permitir conhecer fora da caixa. Pode passar, Cássia. Mas uma coisa que a gente aprendeu, inicialmente nós projetamos esses grupos para 30 participantes, cada encontro. Mas o que a gente percebeu? Que esse número foi diminuindo ao longo dos encontros. Num primeiro momento, isso foi muito frustrante para mim, porque eu fiquei pensando o que a gente está fazendo de errado, aonde que a gente está perdendo as pessoas. Mas cada encontro, os acadêmicos, eles nos enviavam um relatório de como foi o desdobramento da dinâmica, tudo guardado sigilo, respeitando a privacidade e intimidade das pessoas. E eu percebi que para a construção daqueles vínculos, num ambiente com 30 pessoas, num intervalo de 45 minutos, nem todo mundo tem a oportunidade de falar. Então, a gente percebeu que o grupo ele teria que ser reduzido e foi algo que foi orgânico, isso foi acontecendo de forma muito natural. Essas figuras que vocês estão vendo, foi uma ideia que a gente teve, porque as trilhas, ao total, eram 12 encontros, cada trilha com 4. E a minha ideia, quando eu tive a percepção de criar essas figurinhas, era que as pessoas quisessem completar as cartelas de frequência no encontro, igual um álbum de figurinhas. E qual não foi minha surpresa que essas figuras, elas ganharam vida própria, na acepção de quem estava participando. Porque as pessoas passaram a atribuir significado à escolha da figurinha. Isso aqui são todos elementos que você identifica numa trilha. Né? Você tem barraca, bússola, lanterna, pegadas, né, de botas, máquina fotográfica. E as pessoas passavam a escolher. Não, hoje, Lud, eu fui vir no encontro, mas eu peguei a barraca porque eu estou precisando sentir essa semana, mas meus pés no chão, estou voando muito. Aí eu escolhi a lanterna porque eu estou precisando iluminar melhor as coisas. Isso foi incrível, isso foi algo que nasceu da participação das pessoas. Pode passar, Cássia. E aí,
o que a gente observa do resultado das trilhas para a nossa realidade? Foi um primeiro impacto das pessoas, né? Nós tivemos a participação de mais de 50 servidores, tivemos resistência um pouco entre o grupo dos procuradores. Eu ainda percebo uma dificuldade, até mesmo dos servidores e procuradores, por causa um pouco do formalismo que impera em parte nas nossas atividades. Mas a gente observou uma melhora na autopercepção de quem participou, a construção de vínculos, amizades se formaram ali, os resgates de sonhos e planos, e nós concretizamos o último encontro do Trilhas com uma caminhada guiada por um guia-parque, num parque estadual em Campo Grande, que muitos não conheciam. Nós tivemos o apoio do Corpo de Bombeiros, e aí, voltando ao que a Juliana falou, é o pedir, né? O Corpo de Bombeiros disponibilizou o nosso transporte para esse parque estadual. Foi uma atividade super gostosa e foi incrível. Depois a Cássia vai mostrar para vocês um vídeo curto do que foi essa trilha. Pode passar, Cássia. Mas a gente não vive só de trilha, né? Nós temos outras iniciativas na PGE também. Nós já estamos indo para, este ano, o 8º encontro do Dia do Servidor. A Zizi teve a oportunidade de participar de um como palestrante em 2019, e cada ano os nossos encontros, escolhemos um tema. Ano passado foi sobre o tempo como processo, como é difícil lidar com o tempo, como é frustrante, como o tempo ele é necessário, como compreender o tempo como um processo. Nesse encontro, a gente faz quiz, a gente leva uma máquina Ano passado, levamos uma máquina tipo passa ou repassa, fizemos um quiz com servidores, a gente arrecada contribuições dos procuradores do Estado. No passado, nós arrecadamos R$22 mil, e a gente sorteia em prêmios, em brincadeiras com servidores. Cada prêmio ele tem um nome. Ano passado a gente focou em frases do TikTok. Então, assim, foi muito divertido. E nessa edição do Dia do Servidor, nós começamos a primeira edição do Master Café PGE, que é para escolher o melhor café dos setores da PGE. Teve edital, disciplinando as regras, cada setor podia escolher sua receita, teve chaves de enfrentamento. A competição era feita às cegas, e a grande final no evento do Dia do Servidor, e nós levamos um barista também, que é premiado, né, que aceitou ir gratuitamente para ser o júri técnico. E foi muito divertido. Pode passar, Cássia. Essa agora é uma foto que vocês vão ver do Dia do Servidor do ano passado. O Matheus, que está aqui ao meu lado, ele é assessor jurídico na PGE, o Bully é o troféu do Master Café. Então, aqui é a maquininha do Passa ou Repassa, e eu tenho um sonho. Eu não consegui ser atriz, mas eu acho que eu revelo essa minha personalidade de apresentadora todos os anos nesse evento. É um evento que a gente faz de maneira muito informal, descontraída, e que a gente conta com a participação dos nossos colegas servidores e procuradores do Estado. No passado, a gente teve mais de 190 pessoas participando. Pode passar, Cássia. Estou concluindo, e agora fugindo um pouco até das experiências da PGE, mas é uma dica minha. Eu gosto muito de podcast, não sei se as pessoas gostam, e eu queria deixar aqui 2 sugestões. Eles são bem diferentes, né? O primeiro é A Grande Fúria do Mundo, que é um bate-papo entre o Cortella e o filho dele, Pedro. Cada episódio é um tema, é muito descontraído. E um outro podcast que é um pouco mais voltado para essa pegada mindfulness, mais introspectiva, é o Autoconsciente da Regina, esqueci o sobrenome dela agora. Mas é isso, eu acredito que a gente precisa olhar para as nossas pessoas, né? Não adianta nada a gente impor essa dinastia do autocuidado se a instituição também não encampar essa ideia de que ela é responsável pelos seus servidores. Mas é isso, meu muito obrigada, e nós estamos à disposição para compartilhar o que vocês precisarem sobre o projeto Trilhas. Muito obrigada. Lúdia, a gente vai ver o vídeo agora?
Cássia, o vídeo você tem como colocar só para vocês verem. Aqui. Tá sem som para mim, Cássia. Tá sem som mesmo. Eu acho que o áudio lá tá desligado. Então, já que tá sem o som, se quiser passar só as imagens para o pessoal ver, mas não quero me estender muito também para não atrapalhar a dinâmica do evento. Se não for possível, Cássia, pode deixar, a gente passa para o Marcelo. Eu vou compartilhar aqui com vocês no chat os slides e ali tem as matérias que saíram no Instagram. Vamos fazer assim, aí, Zizi, você pode dar prosseguimento. Tá bom, então. Muito obrigada, Luz. Foi excelente também. Acho que não exagerei, né? Uma pessoa que tem um coração na ideia de gente como centro da organização. E realmente a PGE Mato Grosso do Sul, ela inspira, exala isso. Foi uma experiência que eu tive que eu acho que foi marcante a vez que eu tive aí e vi como as pessoas se tratam, como elas se gostam, né, como elas se respeitam e como isso repercute em estímulo, em motivação, em dia a dia modificado, né, e arejado por conta dessas iniciativas e dessa pessoa que é a Ludmila, né? Porque muito dessa gestora, dessa procuradora, dessa pessoa que é a Ludmila, está nisso aí. Então, eu queria passar a palavra agora, vamos lá, acho que a gente está vendo aí, né? O vídeo, ele está sem áudio, mas eu acho que quando ele tiver áudio, valeria até a gente encerrar com ele hoje, né? Se possível. Ai, que máximo. Lindo demais. Parabéns mais uma vez. Projeto muito inspirador. Em Trilhas Eu Me Encontro. Parabéns. Eu queria passar a palavra agora, Marcelo Verde. Ele é psicólogo clínico, mestre, um craque, né? Mestre em psicologia clínica pela PUC do Rio Grande do Sul. Ele atua na Procuradoria-Geral do Rio Grande do Sul e atuou antes na Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Marcelo, vai ser muito bom te ouvir. Você aqui é ultra especialista da área e muito bom também te ouvir em relação a como aplicar a saúde mental dentro de um órgão de advocacia pública. A palavra está com você, muito obrigada. Bom dia a todos e todas. Antes de tudo, quero agradecer ao convite para participar desse evento. É uma satisfação estar aqui. Muito obrigado às organizadoras do evento, doutora Zizi e doutora Ludmila. Agradeço as boas-vindas também do doutor Luiz e da doutora Ana Carolina. Imediatamente já parto para cumprimentar pelos relatos dos trabalhos realizados na PGE de Mato Grosso do Sul e na PGE do Rio de Janeiro, pelos relatos e pelos próprios trabalhos desenvolvidos, principalmente, que demonstram sensibilidade com relação à importância da saúde mental nas organizações de trabalho, bem como iniciativa em promover efetivamente o bem-estar psíquico entre os procuradores e os servidores. Eu vou, inclusive, tentar falar rápida e objetivamente, para a gente poder ver o vídeo, com som no final ainda. Mas, desde já, parabéns, doutora Ludmila e doutora Juliana, pelos trabalhos desenvolvidos nas procuradorias dos estados. Sendo agora a minha vez, vou tentar ficar à altura. Na PGE do Rio Grande do Sul, mantemos desde 2015 um programa voltado para promover a integração, a qualidade de vida e a saúde em geral, que chamamos de Programa PGE Qualidade de Vida. Tratamos, por meio de palestras, oficinas, rodas de conversa, de uma série de assuntos, tais como a importância do exercício físico, alimentação saudável, gestão do tempo, relação com a tecnologia, as mudanças provocadas no trabalho pelas transformações digitais, preparação para a aposentadoria, etc. Temos feito também anualmente, com exceção dos anos da pandemia, 2020 e 2021, jogos de algumas modalidades esportivas, como futsal, vôlei, tênis de mesa, xadrez,
Eventualmente, as modalidades variam. No ano passado, fizemos, dentro do programa PGE Qualidade de Vida, 7 eventos, mais os torneios esportivos. Vou citar 2 exemplos de evento para ilustrar. Primeiro, o Yoga ao Pôr do Sol. É uma aula experimental de yoga realizada no horário do pôr do sol, no terraço do prédio de 19 andares, onde se localiza a administração da PGE, praticamente à beira do Lago Guaíba. Foi a 3ª edição do evento. Nos anos pré-pandemia, já havíamos realizado 2 edições. E um segundo evento, como exemplo, uma palestra sobre teletrabalho, hiperconexão e gestão do tempo. Enfim, por meio do programa PGE Qualidade de Vida, realizamos atividades de uma certa forma clássicas naquelas organizações de trabalho que valorizam o bem-estar das pessoas. É um movimento que tem valor em si, mas, obviamente, seria um valor quase nulo se no dia a dia as práticas e as relações de trabalho na instituição fossem ainda baseadas nos princípios da desconfiança e do controle, como costumava ser nas organizações de trabalho, em geral, até pouco tempo atrás. Se não houver nas organizações de trabalho práticas de gestão baseadas na confiança, na cooperação, se as relações cotidianas não proporcionarem a experiência do respeito e da valorização do bem-estar, qualquer atividade que se faça a título de qualidade de vida será apenas supérflua. Felizmente, temos motivos para afirmar que na PGE-RS temos boas práticas nesse âmbito. A promoção da qualidade de vida faz parte da nossa gestão estratégica. Promover o clima e a organização saudável e a qualidade de vida no trabalho é um dos nossos 16 objetivos estratégicos e tem como indicador o índice de satisfação mensurado anualmente por nossa pesquisa de clima organizacional. Nesse sentido, mantemos paralelamente às atividades do programa PGE Qualidade de Vida um esforço contínuo voltado para promover o desenvolvimento dos processos de gestão de pessoas, para promover especialmente o desenvolvimento das próprias pessoas que ocupam funções de chefia, para que exerçam uma liderança humanizada, uma liderança que reconheça que a satisfação e o bem-estar das pessoas no trabalho são fatores impulsionadores do engajamento, consequentemente, proporcionam o alcance dos melhores resultados. Entendemos, portanto, que as atividades que realizamos a título de promoção da qualidade de vida devem atuar em 2 níveis. Ou seja, trabalhamos para que elas produzam impactos em nível pessoal e em nível institucional. Naquele sentido clássico, queremos que elas sejam aproveitadas por cada pessoa que participa na medida em que venha a aprender algo novo ou se sinta estimulada a adotar hábitos mais saudáveis. Por outro lado, buscamos também agir no nível da cultura organizacional. As instituições não são monolíticas nem imutáveis. Nelas convivem e, eventualmente, chocam-se diferentes entendimentos, diferentes formas de pensar a própria instituição. As instituições habitam diferentes forças a influenciar seus rumos. Nosso trabalho com qualidade de vida associa-se, sem dúvida, às forças que buscam influenciar a instituição para que ela, em seus diversos aspectos, impacte positivamente a vida das pessoas que dela fazem parte. Não paramos de falar no assunto da qualidade de vida, para que ele definitivamente se inscreva como um valor na cultura organizacional. Queremos reforçar na cultura da instituição o apreço pela qualidade das relações e do ambiente do trabalho, lado a lado com o apreço pela qualidade das entregas feitas à sociedade gaúcha enquanto parte da administração do Estado. Como falei antes, temos trabalhado dessa forma, com qualidade de vida, desde 2015. Depois da pandemia, achamos que deveríamos trabalhar também de modo semelhante com o tema da saúde mental. Todo mundo, aliás, passou a falar sobre saúde mental como nunca antes se havia falado. Brinco que, finalmente, aquela solicitação clássica dos psicanalistas, fale mais sobre isso, passou a ser atendida. Pois na PGE-RS estávamos com estrutura para isso. Na metade de 2022, ingressaram 2 novos psicólogos aprovados no concurso público finalizado em 2021. Passamos, então, a sermos 3 psicólogos na seção de desenvolvimento organizacional e qualidade da equipe de gestão de pessoas. Não podemos deixar de entender, sem modéstia, esse reforço de pessoal como valorização da nossa área. Em outubro de 2022, criamos uma ação a que demos o nome de Vamos Falar sobre Saúde Mental. Foi a primeira atividade específica sobre o tema, um levantamento junto aos procuradores e aos servidores sobre condições de saúde psíquica.
disponibilizamos um formulário que apresentava 19 condições, tais como ansiedade, dificuldades do sono, desânimo, tristeza, sentimento de solidão, irritabilidade, para que as pessoas que quisessem responder, o formulário era de participação voluntária, apontassem a frequência com que vinham experimentando cada uma delas ao longo da vida. Tivemos a participação de 236 pessoas. O formulário também perguntava sobre realização de psicoterapia, uso de medicamentos, prática de exercícios físicos e constituição das redes familiar e social. Alguns dos dados levantados. Dos 236 participantes, 158 eram mulheres e 78 homens, 67% contra 33%. As 3 condições apontadas como as mais frequentes durante os 2 anos e meio anteriores à data do levantamento, que é o período que corresponde da duração da pandemia, foram irritabilidade, 67% das pessoas apontaram como muito frequente. Ansiedade, 57% das pessoas responderam. Sentimento de solidão, 53%. 68 pessoas faziam psicoterapia à época do levantamento e 69 nunca haviam feito. 66 tomavam medicamento prescrito e 109 nunca haviam tomado. 158 pessoas das que responderam mantinham prática regular de exercícios físicos e 78 estavam sedentárias à época do levantamento. Mas não era uma pesquisa no sentido científico, não pretendíamos que ela viesse a nos fornecer dados sobre algum recorte da realidade, da PGE ou da sociedade. Na verdade, foi apenas uma forma de convidar as pessoas a conversar sobre o tema, uma forma de colocar o assunto em pauta. Mais adiante, no mês de abril do ano passado, já de 2023, organizamos uma roda virtual de conversa que chamamos de Vamos falar sobre saúde mental e sobre por que este tema tornou-se tão importante? Novamente, em forma de pergunta, novamente, um convite. Fizemos a apresentação dos resultados do levantamento nessa ocasião, mas, na verdade, era apenas um pretexto para lançarmos o programa PGE Saúde Mental. Sem dúvida que temas relacionados à saúde mental poderiam ser objeto, com toda a propriedade, de ações do já existente programa PGE Qualidade de Vida. Qualidade de vida e saúde mental são áreas super relacionadas. No entanto, optamos por criar um novo programa com o propósito justamente de enfatizar, desde a escolha do nome, a importância do tema da saúde mental, assim como de contemplar o destaque que ele havia passado a ter no discurso social. Ao longo do ano passado, realizamos ainda como atividade do programa PGE Saúde Mental uma palestra sobre procrastinação e produzimos uma cartilha para a PGE-RS sobre saúde mental, que demos o nome de Viva Melhor Saúde Mental em Foco, disponibilizada na instituição no mês de outubro. Abordamos diversos tópicos nessa cartilha com o objetivo básico de motivar as pessoas a cuidar do seu bem-estar emocional. Falamos da relação entre saúde mental e a prática de atividades físicas, falamos sobre a importância do sono, sobre a importância dos relacionamentos sociais, sobre os benefícios do contato com a natureza e com os animais de estimação, sobre o uso das redes sociais, etc. Estamos, portanto, começando a falar mais sobre saúde mental. Aos poucos, vamos abordar temas mais complexos, como a relação entre saúde mental e trabalho. Queremos que todos entendam, por exemplo, que um fator de proteção contra o estresse e a tensão provocados pelas altas cargas e pelas urgências de trabalho é o reconhecimento pelas chefias do empenho e da qualidade do trabalho realizado. Pretendemos que saúde mental seja algo a ser considerado no nosso dia de trabalho, tanto quanto já consideramos qualidade de vida. Queremos que também saúde mental se inscreva na cultura da instituição. Assim, temos trabalhado qualidade de vida e saúde mental na PGE-RS. A partir de agora, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas referências mais gerais sobre saúde mental, originadas do meu trabalho clínico, não só do trabalho organizacional. Mas apenas a título de começo de conversa, nós poderíamos desdobrar cada assunto, inclusive algumas coisas que não serão faladas, poderíamos vir a falar também a respeito de saúde mental. E a ideia é que a gente possa plantar, por meio desse evento do FONASSE, uma forma de interlocução e aproveitarmos mais essa rede que nós podemos formar de todas as PGEs do Brasil. Então, não existe uma definição simples para a saúde mental.
Para definir saúde mental, podemos tomar critérios subjetivos, como a sensação de bem-estar psíquico ou uma percepção positiva de si mesmo. Eles são, de fato, indicadores necessários. Mas como vivemos entre outras pessoas, faz sentido que se tome também como critério aquilo que podemos chamar, ainda que com algumas ressalvas, de funcionalidade. Os relacionamentos são funcionais? A condução da vida é funcional em seus diversos aspectos? Trabalho, cuidados com a saúde, gestão dos bens, práticas de lazer. A verdade é que sejamos autoconfiantes, dispostos, sociáveis, serenos, intelectualmente vivazes, bem-humorados e positivos, não é razoável supor que estaremos sempre bem psiquicamente. Nenhuma ansiedade ou preocupação, nenhuma decepção ou tristeza, nunca um sentimento de impotência, de raiva ou de solidão. Certamente, bem-estar psíquico o tempo inteiro seria uma utopia. Esse é o primeiro ponto que gostaria de destacar. Assim como hoje se define saúde não pela ausência de uma doença, mas por um estado de bem-estar, saúde mental não significa ausência de transtornos diagnosticados, nem mesmo ausência de preocupações ou dúvidas, uma suposta condição permanente de absoluta tranquilidade psíquica e de relaxamento emocional. O estado de bem-estar psíquico que pode definir saúde mental não deve ser entendido como um estado a ser atingido, como se fosse um platô em um nível acima dos problemas. Saúde mental é, antes de tudo, um movimento, um processo para lidar com o que aparece para nós como mal-estar, dificuldade, problema, conflito, diferença, desconforto, limites. Saúde mental depende tanto de fatores internos, os nossos recursos psicológicos, como de fatores externos, o ambiente e os eventos. A vida é cheia de desafios, as expectativas sociais costumam ser altas. Temos responsabilidades e compromissos intransferíveis e somos testados constantemente. Muita coisa ao redor está fora do nosso controle. Mas são situações que fazem parte da vida, e não da vida ruim, fazem parte, inclusive, das vidas mais interessantes. Situações que não podem ser evitadas. Ou seja, saúde mental não é sobre conseguir evitar problemas. A estratégia da evitação, de buscar evitar o que causa mal-estar, pode ser boa e, eventualmente, até necessária. Amenizar a ansiedade ou agitação por meio de medicamentos, evitar pensar em certos assuntos, passear no parque ou assistir a uma série de TV para se distrair, tudo isso pode ser útil e até indispensável em alguns momentos, mas não vai funcionar para sempre. Em algum momento, o que foi evitado retorna, novamente na forma de ansiedade ou de agitação, ou em dificuldades no sono, irritabilidade, passividade, ressentimentos. Saúde mental tem mais a ver com uma condição em que as dificuldades são reconhecidas, as dores são sentidas e em que há um movimento para lidar com elas, para encontrar a melhor forma de lidar com elas. Temos vulnerabilidades e devemos admitir que as temos. Mas é importante que lidemos com elas como pontos de interrogação, como algo a ser interrogado, desdobrado, auscultado. Reconhecer os limites é, inclusive, um dos melhores pontos de partida para que sejam encontradas as soluções mais originais. Digo isso pretendendo ser moralista. Não estou querendo dizer o que seria certo fazer diante dos problemas. Trata-se do que se tem observado que funciona melhor. A tristeza é senhora, como diz Caetano Veloso. Tristeza deve ser ouvida e respeitada. Alguns sinais de mal-estar, como preocupações, ansiedade e tristeza, são importantes para permanecermos atentos às situações que precisam mudar em nossa vida, algo que devemos desenvolver em nós mesmos ou algo fora de nós que deva ser alterado. Chego agora a um segundo ponto. Temos falado bastante sobre o impacto dos excessos da vida atual sobre a saúde mental. Excesso de informações, de demandas, de opções, de urgências, aquilo que se costuma resumir por correria. A vida anda tão agitada que ficamos exaustos. E mais do que isso, devemos responder à altura. Desenvolvemos um modo de viver que nos apresenta demandas incessantes de produtividade e de sucesso. É isso que nos deixa fatigados. Essa é a sociedade do cansaço de que nos fala o filósofo Churran e de que nos falou também a doutora Ludmila há pouco. Permanecemos hoje num estado de vigilância com relação a nós mesmos tão intenso,
para que não nos desviemos da obrigação de sermos produtivos, eficientes e felizes, que ficamos esgotados. Mas trago um ponto aqui. Não é curioso que seja agora, que sejamos nós que trabalhamos com computadores, em salas com ar-condicionado, que temos geladeiras em casa para guardar nossa comida, quem se sinta cansado, e não quem trabalhava na lavoura, com enxadas, sob o sol e a chuva, e sem luz elétrica, entre outras coisas. Não estou duvidando nem discordando do filósofo, ao contrário, concordo muito. De fato, em nível mental e considerados os diferentes contextos, o esforço subjetivo pode ser mesmo mais fatigante do que o físico. Mas talvez possamos nos perguntar se o que nos cansa mais, se o que nos deixa mais esgotados psiquicamente, são as tentativas de responder às demandas de produtividade ou de felicidade, ou se é o fato de fracassarmos. O fato de tanto esforço revelar-se incapaz de produzir uma condição em que possamos relaxar e lidar serenamente com os desafios. O fato de que nossa perspectiva é de que as coisas piorem, que não conseguiremos nos aposentar desse esforço incessante. E desse esforço incessante também no sentido literal hoje. Alguns de nós já não poderão se aposentar. Tanto corremos, mas não resolvemos os problemas das injustiças, dos preconceitos, do ódio, das guerras, do clima. Além da sociedade do cansaço, além de vivermos a sociedade do cansaço, talvez vivamos também a sociedade do fracasso. Mas mesmo que seja isso, não é só isso. Saúde mental envolve muitos níveis de análise. Chego agora, então, e para finalizar, ao terceiro ponto que trouxe para compartilhar. E que me parece que, inclusive, é para onde a gente pode olhar no sentido de uma saída, para lidar com essas questões todas. Embora o âmbito psicológico seja um âmbito individual, embora a experiência psicológica seja uma experiência subjetiva de cada pessoa, cada indivíduo, saúde mental não é algo circunscrito apenas ao âmbito individual. Saúde mental é também construída socialmente. As condições para a sua conquista são, sob qualquer aspecto, de ordem social. Para qualquer indivíduo existir, isso depende de outras pessoas. Ao longo do desenvolvimento das crianças, os fatores que irão impactar no seu jeito de lidar com o mundo estão intrinsecamente relacionados a outras pessoas. Mas não me refiro aqui apenas ao fato de que a experiência da infância, algo que depende tanto dos outros, venha a ser determinante na personalidade e na constituição psíquica das pessoas. O que quero salientar é que saúde mental não diz respeito somente à força dos recursos psíquicos que uma pessoa chegou a construir, que uma pessoa chegou a ter, ou chegou a desenvolver ao longo da vida. Saúde mental tem mais a ver com a qualidade das redes com que ela consegue contar. O peso que cada pessoa dá aos acontecimentos de sua vida depende do apoio que ela encontra em outras pessoas. Mesmo as dificuldades mais graves, como violências na infância, são moderadas pelo apoio obtido nas redes com que ela pode contar, que são a própria família ou as instituições de proteção da sociedade. Isso vale para a vida toda, vale para os adultos também. Ter com quem contar é o que realmente faz a diferença. Por isso é tão importante que as organizações de trabalho também se interessem pelo tema de saúde mental. O trabalho é, sem dúvida, um dos âmbitos mais significativos da vida das pessoas, tanto no aspecto profissional, da realização profissional e financeira, como no aspecto social, de estar, conviver e compartilhar o tempo e os afetos com outras pessoas. Cada um de nós, portanto, é parte da rede dos nossos colegas. Nossos colegas são parte da nossa rede. Pratiquemos, portanto, cuidados individuais com a saúde mental e também coletivos. Tratemos de construir ambientes de cooperação e de confiança entre as pessoas. As lideranças certamente têm papel especial. Como falei antes, o reconhecimento pelas chefias de um trabalho bem feito é fator de proteção contra o estresse e a fadiga causados pelas altas cargas de trabalho. Mas também é papel de todos ajudar a fomentar a segurança psicológica em suas equipes de trabalho. As organizações de trabalho são, assim, locais privilegiados para promover saúde mental. Por isso é tão importante
que tenhamos iniciativa como as apresentadas pela doutora Ludmila, pela doutora Juliana, e como essa do FONASSE, de realizar esse evento tão oportuno. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, Marcelo. Eu também acho que não exagerei. Aliás, eu estou fazendo autoelogio o tempo inteiro, né? Porque eu digo, não exagerei, mas você realmente é um craque, muito bom ouvir essa parte conceitual. Para nós, a gente que é do direito, que fica às vezes insulado nos nossos conceitos, achando que o direito responde tudo. Ouvir que saúde mental é um conceito para muito além da polissemia que a gente estava aqui empregando. Né? Eu vi você falar que ela não é tributária de um conceito de felicidade, que pode ter saúde mental, mesmo que haja problemas, né? Que tem uma dimensão coletiva, que tem uma dimensão individual, e que também é um tema organizacional. Então, ouvir assim, para nós assim, de uma riqueza imensa, muito bom porque vai ficar gravado, muito bom porque a gente depois vai colocar na nossa plataforma, a gente tem, e inclusive pede para todo mundo se inscrever, né, no nosso canal no YouTube, o canal do FONASSE. O FONASSE já tem alguns inscritos, já tem para lá de gente, que a gente já tem um tempo que esse canal está aberto, e seria muito legal que todo mundo que está aqui com a gente na sala também se inscrevesse, porque esse vídeo também vai para o canal do FONASSE. E, assim, dizer também da nossa alegria de ter ouvido, de ter aprendido com você e de ter trazido essas experiências, cada uma com sua peculiaridade. Ouvir que a PGE Rio Grande do Sul tem, assim, essa multiplicidade de ações baseadas nesse eixo de saúde mental e bem-estar também para nós, foi muito bom. Então, eu queria agradecer a presença de todos, a gente já é meio-dia, né, dizer da alegria que é o FONASSE trazer esse tema à tona, de falar de gente como centro da organização e começar o ano falando de saúde mental e respeitando esse calendário do Janeiro Branco. Agradecer muitíssimo a estrutura que está sendo dada pela PGE Mato Grosso do Sul, a sua organização, a maneira que faz, tão bem feita, todas as pessoas envolvidas, a gente quer agradecer, né? A Luiz, que esteve aqui, a Procuradora-Geral do Mato Grosso do Sul, em especial os nossos 3 palestrantes, Marcelo, Juliana, Ludmila, e as pessoas que estão aqui conosco na sala, todas as 71 que se mantêm aqui conosco agora, até meio-dia. Muito obrigada pela atenção de vocês, pelo carinho de estarem assim, conosco e pelo interesse nesse tema que ganha relevo de uma maneira crescente, né, nas nossas organizações. Parabéns às PGEs por terem colocado esse tema na sua agenda, e que a gente vai seguir, vai progredir, vai ver ele ganhando cada vez mais tração em todas as organizações de advocacia pública. Então, agradecendo a todos e dizendo que tenham um ótimo dia, um dia muito feliz, um dia com muita saúde, em todos os sentidos, no sentido integral da palavra. E eu queria encerrar dizendo para vocês muito obrigada pela presença. Muito obrigado. Tchau, abraço. Obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigado.